foto dos 100 residentes que entraram esse ano. Então, como eu ia dizendo, o Rio, esse ano não abriu Provap. Olha lá, bolsa 10 mil líquido. 10 mil. Porque com essa bolsa eu compro aquilo, né? Quer dizer, não tem problema. Mas eu acho que assim, é interessante como fomento, mas assim, o que hoje o município do Rio falou? Provap, não é que eu não quero provabiano, não é isso. É que eu sei que o médico que egressa da academia, na grande maioria das vezes, ele não está capacitado para atuar na atenção primária. Eu preciso formá-lo. Então eu sei disso, então eu vou incentivar que ele faça isso. Mesmo que ele não fique permanentemente na atenção primária, porque o provabiano, em tese, ele está só ali na passagem. Mas mesmo que seja passando por esse serviço, eu vou investir, eu vou dar a qualificação, eu vou dar a supervisão. Hoje, anteriormente, gente, o Rio tinha um modelo que era um preceptor para 4 residentes, porque lá no Rio de Janeiro o residente assume a equipe, né? Agora são 2 residentes para a equipe. Só que hoje eles estão num momento de desenvolvimento e pela revolução e pelos bons índices, e por ter se tornado um projeto do governo, eles têm carta branca, então hoje eles conseguem negociar. Tem o grande viés, né, gente? Eu preciso deixar isso muito claro. Eu questionei o Soranzo em 2011, ele ficou bravo comigo, deu uma gaguejada lá na frente e não respondeu porque ele não tem resposta, como não tem até hoje. A minha pergunta era: se vocês querem fazer uma grande revolução na atenção primária do Rio, por que não colocam em bases sólidas de maneira estatutária e estão terceirizando? E é o grande problema até hoje, que agora ampliou, né? Porque agora a gente tem uma discussão federal bem, vamos nos abster, vamos poupar aqui mais. Eu acho que já era o grande nó crítico, né? Que eles veem de maneira positiva lá a gestão, mas é uma gestão que tem a sua ideologia política e tem a sua visão de mundo. E o que eles veem de positividade na terceirização? Agilizou a contratação. Se não fosse terceirizado, eles não teriam conseguido fazer esse investimento maciço e com recursos humanos satisfatórios como eles conseguiram. Então eles sabem que essa revolução conquistada teve como apoio a OS. O Rio de Janeiro, como vocês viram, tinha 86% de despesa com atenção primária. A Bárbara provou, com o hospitalar, a Bárbara provou que o custo-benefício está em fortalecer a atenção primária. Então ele não está tirando recurso de onde não existe. Ele só está deslocando o recurso que já existia para o local onde ele vai ter uma amplificação, um retorno maior. E nessa forma, hoje eu estava conversando com o chefe da residência, que eles têm uma forma, a mecânica deles, política, financeira, mas que eles conseguem chegar para a OS hoje, eles bancam o preceptor, que está recebendo 23 mil lá no Rio, e o residente sai de graça. Com o pró-residência, com o recurso que eles ganham do pró-residência e com o que eles recebem, o residente ganha 10 mil, só que para a OS, que é a terceirizada lá, que faz a gestão do recurso, para eles o residente está saindo de graça. Porque no recurso, no repasse que o governo faz, ele conta o médico ganhando mais, o residente ganha menos. Então na equação para a OS, o residente é uma ótima. Então eles têm um projeto central, que pensa a atenção primária como reformuladora desse sistema, como organizadora desse sistema. Eles sabem que eles precisam prover médicos para lá, eles sabem que para isso eles precisam fomentar a graduação para ter esse contínuo, mas principalmente fortalecer a residência, porque eles sabem que a residência é o caminho para ter o médico capaz de dar conta de atuar na atenção primária, e estão fazendo isso com muita força. E é por isso que esse ano eles tiveram 100 residentes, são 100 R1s, 0 Provap, né? E aí aquele gato de olho arregalado é essa fala que o município do Rio está dando para o governo federal e para os outros municípios do Rio, para os outros municípios do Brasil. Agora eu queria aqui somar um pouquinho essa visão de como que esse residente realmente é mais qualificado com o estudo da Prefeitura de Curitiba. Hoje em dia, municípios que têm evoluído muito, têm médicos de família dentro da gestão. Porque tem que ter alguém que conhece de como constrói a PS para poder fazer. E lá em Curitiba é um grande médico de família, Paulo Poli, e ele me mandou esses estudos. São estudos, gente, que comparam
a atuação do médico residente com o médico dos mais médicos. Esse aí, no caso, é taxa de exame pedido entre o médico mais médico e o médico residente. Você vai reparar que a barrinha aqui é o total de profissionais. Então, em 2013 eu tinha menos mais médicos, mais residentes. Em 2014 inverteu muito, né, porque é a política, mais médicos lá em cima, os residentes continuaram quase os mesmos, ainda em expansão, porque Curitiba está vivendo um momento da expansão da resistência. Importante ver como a quantidade de pedidos de patologia clínica do mais médico é muito maior do que o do residente. Por quê? Porque aqui a gente estuda alguns conceitos como prevenção quaternária, governança clínica, longitudinalidade. Então a gente sabe que não precisa pedir exame o tempo todo, mostrando que no final das contas, investir no ensino vai trazer diminuição de custo total para essa rede, porque esse cara está mais preparado para fazer a gestão dessa situação. Essa é impressionante, né? Que é os procedimentos realizados em consultas. O que são procedimentos? É tirar um cerume, né? É fazer algum pequeno procedimento, colocar o DIU, né? O que mais que a gente pode fazer? Drenar um abscesso, coisas nossas do dia a dia, uma unha encravada, né? Tem gente que são mais habilidosas, até pequenos cistos tiram, né? Mas assim, procedimentos, resolver coisas que evitam o encaminhamento, né? Linha rosa é a quantidade de procedimentos do residente, linha azul é a quantidade de procedimentos do mais médico. Ou seja, redes mais avançadas, como a de Curitiba e até a de Florianópolis, já têm feito esse estudo mostrando que o residente ele traz um efeito melhor que essas outras formas de provimento que a União está testando. De qualquer forma, o mapa da mina está nisso aqui, em encontrar jovens médicos dispostos a dedicar a sua vida e a sua energia vital para não jovens médicos, eu fui muito errado, jovens profissionais da saúde que desejam estar engajados nessa construção dessa nova rede, que tem como foco a pessoa, aquele corpo único que, se para de funcionar, provoca um sério acontecimento no núcleo dele. Sabe, é aquela pobre pessoa que morre, que a mídia não dá menor, mas que no nosso dia a dia vão se tornar as pessoas do nosso convívio íntimo. E para a gente faz toda a diferença ele ter ou não ter. E para essa pessoa ter o melhor, nós precisamos ter um sistema ordenado. Porque, como disse o Julian Tudor lá em 71, se a gente deixar pela iniciativa do capital, pelo livre mercado, quem tem mais recursos vai ter mais cuidado e quem menos tem vai ter menos. E nós não desejamos isso. Então, a Receita do Rio ela vem através daí. Eles pensaram numa carta de serviços para poder mensurar, para poder mostrar que tenho competências clínicas diversas e eu tenho que medir, né? Pensaram numa estrutura de ambiência, que a gente sabe que a ambiência conta muito para o profissional querer ficar lá, para ele se fixar lá, né? Investiu em espaço para outros do nossa equipe, que a gente é uma equipe multiprofissional. Então o ACS precisa ter espaço. Como é que ele vai registrar? Como é que ele vai colocar as coisas se ele não tem um espaço? Não vai ser o espaço para o ACS, territorializado, com o computadorzinho dele. Eles pensaram num responsável técnico por equipe, eles estão no momento de matriciamento. Então aqui eu tenho educação permanente. Então se eu estou numa unidade que tem alguém que está pedindo consulta com cardiologista, toda vez que preciso fazer um risco de uma pessoa como eu, ou como a gente vai ver no caso aí mais para frente, um paciente jovem que tem um cisto piloidal, você quase vai tirar, ele precisa ir num cardio fazer o risco, será que precisa? Vamos discutir. Estou pedindo, igual vocês viram aí que o Eberhard colocou na lista brasileira essa madrugada, desesperado, que na Câmara de Vereadores do Rio tem um projeto de lei que obriga a se pedir PSA para homem acima de 45 anos, mamografia acima de 35 anos. Mas assim, fora essas esdrúxulas, o RT, se está vendo várias pessoas pedindo isso, ele vai chamar, vai reorganizar. Então, formas de pensar a educação permanente, de pensar a prevenção quaternária, que é um conceito nosso, de pensar naquela nossa máxima, às vezes menos é mais na atenção primária, né?
menos recurso de insumo e mais tempo ao lado da pessoa faz a diferença. E nesse caminho, gente, criaram cartilhas, que são formas de atuação, mesmo que sejam programáticas, mas formas de dialogar com o seu servidor, né? Isso é outra coisa sensacional, que lá no Rio, se você jogar no Google, né, o seu endereço, eles têm um aplicativo que está junto com o Google, que te dá qual é o seu centro de saúde, fala o seu médico, né? Lá nas equipes tem a fotinha do médico, do enfermeiro, do técnico, dos ACS, tudo direitinho, para dar essa identidade, para ver se você consegue chegar naquela máxima que o McQueen sempre fala, né? Que toda pessoa devia ter um médico para se chamar de seu, né? O meu médico, né? E no objetivo final, essa é uma foto do centro de saúde que a doutora Gabriela trabalhou lá no Rio, né? E eu vou ser sincero, eu estive lá quarta-feira e eu fui recebido pela minha equipe, os meus ACS, pessoas, faz 2 anos e meio que eu saí de lá. E eu recebi um carinho enorme da minha equipe que trabalhava comigo e das pessoas. E são essas pessoas, sabe? Pessoas de uma dificuldade, de uma dureza no dia a dia incrível, mas que conseguem ter a mágica de manter o sorriso no rosto e de construir e de fazer parte dessa revolução. Nós não temos dúvida que a atenção primária é uma coisa que está acima de um conceito de liberalismo econômico, de socialismo, de qualquer coisa. Atenção primária é a melhor forma de se prover o cuidado em saúde na nossa sociedade atual. Talvez daqui a 100 anos não seja mais, mas com o que nós temos hoje de conhecimento científico é o que nos fala. E é por isso que a gente tem que partir desses exemplos exitosos que estão reformando a sua rede e que baseiam a sua reformulação nessa captação do profissional capacitado para manter esse desenvolvimento. É isso, gente, que eu tinha pensado. E aí agora, eu não sei se acabou o tempo certinho da apresentação, a gente tem um tempo para conversar um pouquinho sobre isso, né? Ou não? Como é que vai ser, Luciana? É porque realmente a ideia, o tema era meio